Olá, boa tarde. Hoje é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Racismo. Uma data importante para a gente refletir sobre o tema. O Poder Judiciário tem papel de destaque com ações e decisões importantes ao longo dos anos. Em outubro, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a injúria racial é uma espécie de racismo e, portanto, não prescreve. No Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, vamos falar sobre as iniciativas do Poder Judiciário no combate ao racismo. Mas esse é apenas um dos destaques. Vamos aos demais. Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, marca para a semana que vem o julgamento de ação penal contra o senador Fernando Collor de Mello. O senador é acusado de receber propina no esquema da BR Distribuidora entre os anos de 2010 e 2014. Superior Tribunal de Justiça decide que a associação para o tráfico não impede a progressão do regime de pena para mulher gestante e mães com filhos menores. E ainda, Comitê Gestor de Segurança do Conselho Nacional de Justiça alerta sobre golpes pelo WhatsApp. O ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, marcou para a semana que vem o julgamento de ação penal contra o senador Fernando Collor de Mello. A medida atende ao ministro Edson Fachin, relator do caso, que pediu prioridade regimental na análise do processo. A ação penal contra Fernando Collor de Mello é pela prática dos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O senador é acusado de receber propina no esquema da BR Distribuidora entre os anos de 2010 e 2014. Segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, Collor teria se beneficiado com mais de 20 milhões de reais. Em 2015, no âmbito da Operação Lava Jato, o Supremo Tribunal Federal autorizou o cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa do político em Brasília. Na ocasião, 5 carros de luxo avaliados em quase 6 milhões de reais chegaram a ser confiscados pela PF. No pedido de prioridade apresentado à presidência do STF, o ministro Edson Fachin destacou a possibilidade de prescrição dos crimes caso o processo não seja analisado pelo colegiado. O ministro Luiz Fux incluiu a ação na pauta de julgamento da próxima quinta-feira, dia 25 de novembro. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, recebeu ontem o presidente do Senado Federal, o presidente do Senado do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco. O senador veio ao Supremo falar sobre as chamadas emendas de relator no orçamento. Rodrigo Pacheco informou ao presidente Luiz Fux que os parlamentares discutem maneiras de cumprir a liminar dada pelo plenário do Supremo sobre a execução das chamadas emendas de relator. No último dia 10 de novembro, o Supremo confirmou a decisão que suspendeu a execução das emendas e determinou que o Congresso Nacional, a Presidência da República, a Casa Civil da Presidência da República e o Ministério da Economia tornem públicos, no prazo de 30 dias, os documentos que justificaram a distribuição de recursos das chamadas emendas de relator nos orçamentos de 2020 e 2021. A informação deve ficar disponível em plataforma centralizada e de acesso público. Rodrigo Pacheco afirmou que o objetivo é buscar uma negociação entre os 3 poderes para cumprir a decisão sem prejudicar a execução do orçamento. Nossa intenção é o cumprimento da decisão naquilo que eventualmente for possível em relação a 2020 e 2021 e apresentar um modelo mais inovador, o mais transparente possível, com um projeto de resolução que também é uma proposta das 2 casas. Então, é esse diálogo que nos permitirá chegar a um consenso entre os poderes e no final das contas. Pacheco disse ainda que pretende procurar os outros ministros do STF para conversar institucionalmente sobre o tema. O ministro Fux ouviu as explicações sem se manifestar, uma vez que o assunto ainda será julgado quando o plenário analisar o mérito das ações contra as emendas de relator. O Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento de ações que discutem a validade de decisões judiciais que concedem desconto linear em mensalidades de universidades particulares durante a pandemia de Covid-19.
Na sessão dessa quarta-feira, 4 ministros votaram. A relatora ministra Rosa Weber destacou a necessidade de buscar soluções consensuais para casos semelhantes. A ministra Rosa Weber considerou procedente o questionamento de representantes de instituições de ensino superior contra decisões judiciais que concederam descontos e suspensão de pagamento de mensalidades durante a pandemia. Em 2 ações, as entidades sustentaram que não houve respeito ao princípio da livre iniciativa e, dessa forma, perderam a possibilidade de negociar os valores com os alunos. Destacaram que, apesar da flexibilidade da carga horária e da migração do ensino presencial para o remoto ou à distância, as decisões judiciais só levaram em conta possível redução de custos das instituições. A ministra Rosa Weber destacou que as medidas trouxeram ônus excessivo às instituições, sem verificar as condições contratuais. Para a ministra, considerando a autonomia das universidades, a solução consensual seria a melhor medida de negociação e concluiu o voto com a seguinte tese. É inconstitucional decisão judicial que, sem considerar as circunstâncias fáticas efetivamente demonstradas, deixa de sopesar os reais efeitos da pandemia em ambas as partes contratuais e determina a concessão de descontos lineares em mensalidades de cursos prestados por instituições de ensino superior. É imprescindível a apreciação das características do curso, das atividades desenvolvidas, das atividades oferecidas de forma remota, da carga horária mantida, das formas de avaliação, da possibilidade de participação efetiva do aluno nas atividades de ensino, dos custos advindos de eventual transposição do ensino para a via remota eletrônica, do investimento financeiro em plataformas de educação remota, em capacitação de docentes e em outros métodos de aprendizagem ativa e inovadora que respeitem o isolamento social requerido para minorar a propagação viral. O ministro Nunes Marques votou contra as ações. Argumentou que as universidades reclamam que as decisões judiciais deram tratamento genérico, determinando os descontos nas mensalidades. Mas, por outro lado, as mesmas entidades pediram de forma generalizada o fim desses abatimentos. Não digo que tais descontos estão certos, nem que são a melhor solução. Acho que, em cada caso, se pode mesmo avaliar a sua juridicidade, a sua boa técnica, enfim, a sua correção. Mas me parece que vedar abstratamente que os juízes possam dar esse tipo de decisão, paradoxalmente, produz exatamente o mesmo efeito que os autores intentam evitar. Os ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes julgaram procedentes as ações, assim como a relatora. No entanto, apontaram que devem ser consideradas inconstitucionais as decisões da Justiça que determinaram esses descontos lineares, quando não observadas as regras do Código de Defesa do Consumidor, do Código Civil e da Lei 14.010, que criou normas transitórias para as relações jurídicas privadas durante a pandemia. Não pode ser considerado como um entrave para o ajuizamento e ou restrição de análise judicial de demanda individual ou coletiva, quando, por outros meios, houver informação sobre a impossibilidade de negociação extrajudicial com a instituição de ensino e em situações semelhantes. Não me parece ser possível, mesmo ao judiciário, que analise esses contratos de serviços educacionais sem analisar caso a caso. E você vai ver a seguir o papel do Poder Judiciário no combate ao racismo. As informações daqui a pouquinho, no próximo bloco. Eu volto já. Uma Constituição é a norma base do sistema jurídico nas sociedades democráticas. O objetivo de uma Constituição é limitar a atuação dos poderes para a garantia dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. A Constituição é a norma de hierarquia superior num sistema jurídico democrático e condiciona hierarquicamente as demais normas, seja no seu critério material, seja no seu critério formal. Hoje é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Racismo.
Vamos aproveitar a data para falar das ações do Judiciário na luta contra esse crime e mostrar também que situações de discriminação ainda são uma realidade no Brasil. No dia 28 de julho deste ano, um caso de preconceito racial ocorrido em Brasília ganhou repercussão nacional. Pai e filhos estavam na calçada em frente a um shopping quando uma mulher de 64 anos passou por eles e iniciou as ofensas. Um vídeo mostra o momento exato das agressões verbais. Após o ocorrido, a mulher foi presa em flagrante. Alcides, a irmã e o pai foram as vítimas de discriminação racial naquele dia. Eles tinham acabado de sair de uma consulta e pararam para olhar a pintura do shopping. Veio uma senhora e nos desrespeitou ali com um ato de racismo, né, nos empurrando e definindo as palavras aí que vocês já viram e ouviram e sabem, né? Sai do meio, negrada do inferno, vai pro inferno. A gente não acreditou, em pleno século XXI, sem Taguatinga, né? O Dia Nacional de Combate ao Racismo foi pensado para acabar de vez com situações como a vivida pela família do Alcides. Nessa luta contra o racismo e a discriminação racial, o Judiciário tem papel de destaque com ações e decisões importantes ao longo dos anos. Em 2012, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal julgou ser constitucional o sistema de cotas nas universidades. Na época, o relator da ação, ministro Ricardo Lewandowski, afirmou que as cotas são necessárias para corrigir o histórico de discriminação racial no Brasil. As experiências submetidas ao crivo desta Suprema Corte têm como propósito a correção de desigualdades sociais historicamente determinadas, bem como a promoção da diversidade cultural na comunidade acadêmica e científica. Na mesma sessão, o ministro Joaquim Barbosa disse que ações afirmativas como as cotas raciais visam combater não somente as manifestações flagrantes de discriminação, mas também a discriminação de fato. Qualquer discriminação de fundo cultural, como é a brasileira, arraigada, não é? Estrutural, absolutamente enraizada na sociedade. De tão enraizada que as pessoas nem a percebem. Recentemente, em outubro deste ano, o Supremo Tribunal Federal também entendeu que a injúria racial é uma espécie de racismo, portanto, não prescreve. O crime pode ser julgado a qualquer tempo, independentemente da data de quando foi cometido. O Conselho Nacional de Justiça também vem se empenhando nesta causa. O percentual de pessoas negras que tomaram posse como membros da magistratura no Brasil subiu de 12% em 2013 para 21% entre 2019 e 2020. O resultado mostra o impacto da implantação da política de cotas raciais no Poder Judiciário, instituída por uma resolução de 2015 do Conselho Nacional de Justiça. E para repercutir o assunto, eu converso agora ao vivo com o juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, doutor André Luiz Nicoliti. Doutor André, que já está conosco aqui na tela, é integrante da Comissão de Juristas Negros da Câmara dos Deputados. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, um prazer estar aqui participando desse programa. Prazer é nosso, doutor André. Bom, a reportagem já elencou algumas decisões do Poder Judiciário ao longo dos anos. Temos a mais recente, que dá um novo entendimento à injúria racial. Como é que o senhor avalia esses avanços e essas iniciativas do Judiciário para combater o racismo no Brasil? Bem, a Constituição da República é uma Constituição antirracista, né? Porque ela propaga a ideia de uma sociedade plural, protege as terras quilombolas, prescreve a ideia de crimes raciais como imprescritíveis, sujeitos à reclusão e inafiançabilidade, de modo que esse pluralismo é imposto por um texto constitucional. E as instituições, e o Poder Judiciário tem um papel importante nisso, assim como a Câmara dos Deputados, o Senado, enfim, e o Executivo, principalmente, também, eles devem criar estruturas e romper essas estruturas racistas, criando estruturas que favoreçam a representatividade. A decisão do Supremo sobre as cotas raciais, que, aliás, é uma legislação que pode ser revista pelo Congresso Nacional, essa decisão foi fundamental e um grande avanço
para o incremento da representatividade de negros na escola. Nós não podemos ter reservas de vaga no cárcere e não termos uma possibilidade de disputar vagas nas universidades de modo mais igualitário, mais justo. Então, isso foi um divisor de águas na história do Brasil, foi importantíssimo. E, de certo modo, agora essa decisão do Supremo de deixar claro que o crime de injúria racial também constitui uma espécie do gênero, né, dos crimes de racismo, vem ao encontro dos anseios dos movimentos sociais, dos movimentos negros, e também de uma dogmática coerente, né? Notem que a Lei 9459 de 97, ela foi uma lei que modificou a 7716, que institui os crimes de racismo, para incrementar no Código Penal também o crime de injúria racial. Então, notem que esta lei ela vem no bojo de regulamentação da ideia constitucional de criminalização do racismo, interferindo na legislação que tipifica os crimes de racismo, interferindo no Código Penal para incluir ali um crime também com natureza vinculada ao racismo, cuja pena, inclusive, é semelhante, igual às penas que estão previstas na 7716. Então, não haveria motivo para se pensar de outra forma que o crime de injúria racial, obviamente, é uma manifestação de racismo que deve ser punido da forma que a Constituição determina, gostemos ou não. Como é que a gente consegue avançar? Porque nós já temos, então, o senhor elencou mais uma vez, do ponto de vista jurídico, penal, já temos aí um material bastante robusto, né, no que diz respeito à legislação. Agora, por que na prática é tão complicado combater esse racismo estrutural? Porque vem dessa questão cultural mesmo, de conseguir quebrar essas barreiras e é uma questão de décadas ainda para frente. Quais são os gargalos e o que a gente precisa fazer para enfrentá-los? Nós vivemos um país de 350 anos de escravidão e apenas há 100 e poucos anos, 130 anos aproximadamente, nós, sujeitos, homens e mulheres, pretos e pretas, somos vistos como sujeitos de direito, porque antes éramos tidos como coisa. Então, quando houve a abolição dos escravos, né, nós não tivemos uma política pública de inclusão no mercado de trabalho, nós fomos relegados à própria sorte. Os nossos ancestrais viveram assim. De modo que, ao contrário, houve uma política de importação de mão de obra estrangeira e branca. Então, foi muito difícil para nós ocuparmos espaços não subalternos, né? Espaços de decisão e poder. Para mudar isso, nós precisamos ter, sim, políticas afirmativas que possibilitem que pessoas negras possam ocupar, tanto na iniciativa privada quanto na iniciativa pública, né, cargos de decisão, de poder, e isso vai imprimir maior representatividade. E o que significa isso? Uma maior sensibilidade para essas questões, as questões raciais, principalmente no sistema de justiça criminal. Obviamente que pessoas negras compreendem melhor as dores e as cicatrizes das pessoas negras, né? De modo que essa sensibilidade é fundamental. Bom, nosso tempo é curto, a gente precisa finalizar, mas rapidinho, o senhor integra uma comissão de juristas negros da Câmara dos Deputados que visa justamente embasar o sistema jurídico com instrumentos para combater o racismo, né? Em quais frentes vocês pretendem trabalhar? Nossa comissão é um trabalho gigantesco, né, que vê diversos campos, social, econômico, também o penal, né? A exemplo da nossa tarefa, por exemplo, nas questões criminais, nós estamos trabalhando muito a questão do reconhecimento fotográfico, que é um instrumento pernicioso, né, de agigantamento do encarceramento em massa da população negra. Então, a gente pretende atuar em várias frentes, uma delas é a contenção do encarceramento negro no Brasil. Maravilha, doutor André. Muito obrigada mais uma vez pela sua entrevista, viu? Boa tarde. Boa tarde. E você vai ver no próximo bloco, o Comitê Gestor de Segurança do Conselho Nacional de Justiça alerta sobre golpes pelo WhatsApp. Os detalhes já já.
A nossa Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 10, ela determina que são invioláveis a honra, a imagem e a intimidade das pessoas, de todas as pessoas. E caso esses direitos sejam violados, é possível reclamar indenização. A Associação para o Tráfico não impede a progressão do regime de pena para mulher gestante e mães com filhos menores. A decisão é da 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Seguindo orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, a 5ª turma do STJ entendeu pela impossibilidade de extensão do conceito de organização criminosa e manteve a progressão especial de regime de pena concedida a uma condenada que tem filho menor de 12 anos. O colegiado negou provimento a recurso do Ministério Público Federal contra a decisão que garantiu à mulher condenada pelo crime de associação para o tráfico de drogas o direito à prisão domiciliar com base na progressão especial prevista na Lei de Execução Penal. O MPF alegou que o crime de associação para o tráfico seria equiparado ao de organização criminosa. Dessa forma, a condenada não teria direito ao benefício da progressão especial que permite à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência a mudança de regime após o cumprimento de 1/8 da pena no regime anterior, desde que, entre outras condições, ela não tenha integrado organização criminosa. Mas no voto, o relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca destacou que os crimes de organização criminosa e de associação para o tráfico têm definições legais diferentes, devendo-se respeitar o princípio da taxatividade, não podendo haver interpretação extensiva em prejuízo do réu. Para o magistrado, a interpretação da Lei de Execução Penal deve ser restritiva, de modo que só há organização criminosa na hipótese de condenação nos termos da Lei 12.850 de 2013. O Conselho Nacional de Justiça lançou uma cartilha com orientações para evitar cair em golpes pelo WhatsApp. Cerca de 99% dos aparelhos celulares no Brasil têm WhatsApp. Para evitar golpes pelo aplicativo, o Comitê Gestor do Sistema Nacional de Segurança do Conselho Nacional de Justiça criou uma cartilha, com o objetivo, principalmente, de alertar servidores, magistrados e familiares sobre a possibilidade do uso indevido da rede social. Por causa da pandemia, as pessoas passaram a ficar mais tempo online e a consumir mais pela internet. Por causa disso, os golpes digitais cresceram 340% no último ano. Um dos mais comuns é o criminoso se passar por um parente e pedir dinheiro pelo WhatsApp. Nesse caso, o CNJ recomenda cautela para não fazer nenhum tipo de transferência e registrar um boletim de ocorrência. A cartilha também explica que nenhuma mensagem suspeita deve ser apagada para não prejudicar a investigação. Além disso, é preciso avisar imediatamente familiares ou pessoas conhecidas sobre a tentativa de golpe. A cartilha ainda dá dicas de configuração da ferramenta para identificar as tentativas de golpes. As orientações estão disponíveis no site do CNJ. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Boa tarde e até amanhã. Tchau, tchau.